Amém. Vamos no seu lugar. Escute uma coisa: não existe nada melhor do que a presença do Espírito. Não existe nada melhor do que a presença dEle. É na presença dEle que nós caminhamos. É quando Ele chega, é quando Ele vem. O Paráclito, amigo, advogado. Quando Ele chega, a atmosfera muda. Quando Ele muda o lugar. Eu particularmente tenho uma devoção ao Espírito Santo, que eu não consigo me controlar. Não consigo me controlar quando Ele chega. Quando Ele chega, os meus braços, as minhas pernas, a minha voz, o meu corpo, é tudo dEle, porque eu entendo que sem Ele não dá. São José Cefasto fala assim: tudo começai pelo Espírito. Ele foi um santo, sabe o que ele fazia? Ele fazia cartaz mesmo, colocava na porta, no telhado. Na casa dele tinha mais de 700 cartazes: seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, seja santo, seja santo. Ele abriu o guarda-roupa: seja santo. Ele ia olhar embaixo da cama para pegar um sapato. Embaixo da cama estava: seja santo. Onde ele ia, tinha um cartaz: seja santo. E quem santifica o homem é o Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. É uma alegria estar com vocês. Eu sou o Alderi. A maioria me conhece. Vim com a mulher mais bonita do mundo, a Adriane, Maiara, minha esposa, e a Sofia, que está ali dentro, completando 9 meses hoje, né? É isso, né? Quanto? Amanhã? Essa semana? Essa semana. Chega a Sofia, com a glória de Deus. Em nome de Jesus, aguenta um pouco aí. Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. O tema de hoje é a vida comunitária. Vamos usar 2 textos para embasar a pregação e vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Aqueles que acharam, digam amém. Quem não achou, diga socorro. Quem não trouxe a Bíblia, fala: Deus me perdoe. Né? Trazer a Bíblia, viu? Tá bom? Deus abençoe os irmãos do Mãe da Providência, Grão de Mostarda, Shekinah. Tem mais alguém aí? São Francisco. É um povo abençoado, hein? Vamos lá. Assim fala a palavra de Deus. Perseveraram nele na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todo eles apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Pega agora em Efésios, capítulo 4, verso 4. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 4. Efésios 4, 4. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, que por todos e em todos. Dê um beijo em tua palavra, por gentileza. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Fala conosco, Senhor, nesta noite, com a tua palavra, que alimenta o nosso coração mais uma vez com a verdade de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e grandioso é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que foi e sempre será. Estamos mais uma vez diante da palavra de Deus, aquela que vem de encontro à nossa alma e ao nosso coração. Último dia da semana querigmática, pregaram sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre a fé e a conversão, o senhorio de Jesus, sobre o Espírito Santo. Falamos hoje sobre a vida comunitária, sobre aquilo que eles viviam antigamente, como começou a Santa Igreja. Todos nós sabemos e conhecemos que a palavra comunidade surge do latim, que vem de comum unitar, que significa de aqueles que fazem coisa da mesma forma, ou fazem todos do mesmo jeito, ou a mesma coisa numa forma só, que eles dão continuidade ao mesmo conteúdo, que eles fazem da mesma maneira que faziam sempre. Vem dessa palavra, porém, nós olhamos para o grego, e vem do grego também, que significa quironomia, que significa todos unidos juntos, todos em comum. Quando eu olho para a palavra de Deus, meu coração se aquece, porque eu começo a lembrar da igreja primitiva, da igreja de Atos Apóstolos, e eu começo a pensar: Deus foi tão bom em tua graça, que no começo do capítulo 16 do livro de João do Evangelho, Jesus de Nazaré, ele falou assim: olha aqui, eu vou, mas ele vai vir, é necessário que eu suba para que o Paráclito venha, o advogado venha. Eles ficaram tristes, talvez pensaram: mas ele vai morrer, mas o Espírito virá. Sabemos que no capítulo 21 de João, Jesus sopra o Espírito Santo sobre cada um deles, mas no capítulo 2 de Atos Apóstolos, começamos a entender: estava Maria Santíssima, todos eles lá juntos no mesmo lugar. De repente vem do alto do céu o poder do alto do céu, o Espírito Santo, o Pentecoste acontece. A igreja vai falar que a plenitude do Espírito acontece ali. Eles receberam o Espírito, sim, através de Jesus no começo, em João, sim, mas em Atos Apóstolos, toda a plenitude, a graça e o poder do alto do céu entra sobre cada um deles. Eles começam a fazer coisa que não faziam. Nós sabemos e bem conhecemos uma história da vida de Sansão, ou de Davi, ou até de Gideão, que eram homens de Deus, que pregavam, mandavam com o Senhor e faziam coisa extraordinária. A unção te capacita, te gabarita a fazer coisa que você não consegue fazer. A unção te faz você chegar no lugar que você nunca chegou. Você pensa que Davi era um homem somente que matava o leão e matava o urso? Não somente, mas era um homem eleito de Deus, separado de Deus, que tinha algo diferente. Davi já foi escolhido de Deus. Quando ele foi chamado pelo Senhor, fala uma palavra de Deus que Samuel pegou ali o óleo e derramou na cabeça dele. Mas o que acontece quando derrama aquele óleo na cabeça de Davi? Fala que vem a unção ali sobre Davi. Ele começa a fazer coisas que ele não fazia. Você começa a entender a vida de Sansão. Sansão matou com uma queixada de jumento 6.000 homens de uma vez só. Você pensa que é pela força dele? Não, mas é pela força do Espírito Santo. Você pensa que Gideão vai para a batalha com 300 homens e ganha a batalha? Não era pela força humana, porque pela força humana, pela inteligência humana, você não consegue gerar carisma. Pela inteligência humana, você não consegue gerar dons nem milagres. Se não for pela presença de Deus, pelo Espírito Santo que age em nós, nós não conseguimos fazer nada. O Espírito Santo é ele que gera. A força motora da igreja primitiva era o Espírito. O agendador, o agenciador de missões era o Espírito naquele tempo. Eles dependiam exclusivamente do Espírito. Eles caminhavam em um só coração. Sabe o que é um só coração? Uma só alma. Sabe o que isso quer dizer? Que você quer dizer uma coisa, que você está juntamente reunido, mas com a mesma dor do outro, com o mesmo coração do outro. Um coração era ligado no outro. Aí eu começo
fala que ele começa a pregar de uma forma extraordinária. Eu já vi na minha vida pessoas que não sabem, não tem nem a quinta série, nem a terceira série, mas quando começam a pregar, o Espírito vem sobre ele começa a fazer de um jeito extraordinário. Quando eu me converti, tinha um cara chamado Silvio. O cara chegou com uma sandália velha, uma roupa zoada, irmão. Pensa numa calça jeans rasgada, parecia que ele estava acabando de chegar da oficina. Eu falei, rapaz, eu vim para dia de conversão, esse cara vai pregar. O cara pregou, eu nunca vi na minha vida. Mal ele sabia, ele tinha a segunda série, fez no Mobral. Mas quando ele começou a pregar, a glória se instalou no lugar, a presença veio de tal forma. Fala que Deus usou da boca daquele homem de um jeito que todo mundo foi empaquetado pela glória. Eu lembro de uma vez que nós tomamos um homem para pregar nosso grupo de oração. Um rapaz que tinha uma voz de taquara rachada, não sabia nem pregar direito, mas a glória de Deus andava com ele. Eu nunca vi tanta presença de Deus. Eu falo de homens atuais, eu podia falar de Pedro, de Paulo, eu podia falar de alguns homens de João, mas eu falo de homens atuais que andam lado a lado com uma pessoa do Espírito. A igreja primitiva tinha um rapaz de 27 anos de idade que pregava com poder e glória. O único pregador, Rony, que fez Jesus se levantar do trono, o único pregador da história da Bíblia, em todo o livro da Bíblia, o único pregador que fez Jesus se levantar foi um jovem de 27 anos de idade que começou a pregar o Evangelho. Começou a pregar desde Gênesis de Abraão e vai descendo, até chegar nos dias de Jesus. Ele pregou com tanto fogo, mas com tanta autoridade, mas com tanta sabedoria, e começou a incomodar o povo. Ah, meu Deus do céu, falam que ele pregava, e quando ele pregava, a Jerusalém toda tampava o ouvido e não queria ouvir aquele pregador, porque ele pregava de um jeito estrondoso. Ele tampava o ouvido e aquele pregador pregava, até que de repente começaram a pegar o pregador, vamos levar ele para matar ele. Mataram aquele pregador, pegaram ele, levaram para uma pista de 1,5 metros, um pouco rasa, pegaram as pedras malditas de Jericó, começaram a apedrejar aquele pregador. Alguns chamam de Estevão, morreu uma Páscoa depois de Cristo. Ele é assassinado, por quê? Porque ele pregava de um jeito que começou a incomodar. Fala que Paulo estava lá, pensa em Paulo, um pregador que era de Deus, homem cheio da sabedoria, homem que tinha conhecimento, conhecia todas as margens sociais, desde 14 a 28 anos de idade, aos pés de Gamaliel, conhecia tudo do judaísmo. Mas, oh meu Deus do céu, mas ele encontrou um pregador. Sabe o que é isso? Ele conhecia tudo do judaísmo, Paulo conhecia tudo que podia conhecer, mas ele encontrou um pregador que pregava com poder. Ele encontrou Estevão, um jovem de 27 anos que começava a pregar, e todo mundo se paralisava para ver tanta unção naquele homem, naquele rapaz. Um diácono da igreja, nem era apóstolo, era diácono que pregava com tanto poder. Um milagre acontecia, a graça acontecia. Um simples diácono impactou toda Jerusalém. Um simples diácono mudou a história e o curso da humanidade. Um simples diácono fez Jesus se levantar no trono. Quando tacavam pedra nele, ele falou: eu vejo o céu aberto e vejo Jesus de pé, eu vejo o Senhor de pé, eu vejo o Senhor de pé. Quando apedrejavam ele, fala que viram ele ali, ele começou a entender e ver o Senhor de pé, mas vai um pouco mais além ainda. Você pensa que é só isso? Olha para o irmão que ela falou: não é só isso não. Você pensa que é só isso? Olha para mim. Aquele dia o pregador pregou com tanta unção. Oh meu Deus. Fala que o rosto do pregador se transformou. Eles olharam, não sabia se era um anjo. Fala que a face de Estevão brilhou. Ele pregou com tanta unção que a face de Estevão brilhou. A face daquele homem se transformou pela glória de Deus, pela unção do Espírito. Ele foi transformado de um jeito que ninguém conseguiu mais imaginar se era um Estevão ou se era um anjo. Quando ele estou, fala que eles viram outra pessoa, ou seja,